Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Eu sou Morgana, sou estudante do curso de Administração e essa atividade foi feita com muito carinho para você, microempreendedor que movimenta a nossa comunidade. A gente sabe que empreender é desafiador. Tem dias que falta tempo, tem dias que falta recurso e às vezes falta apoio também. E por isso nós estamos aqui, para compartilhar dicas, ferramentas e ideias que possam, então, ajudar no seu negócio. Tudo de forma bem simples, direta e pensada para a sua realidade. E agora, então, para seguir com a nossa programação, eu chamo, então, meu colega Lucas, que também, vai se apresentar e contar um pouquinho sobre o que preparamos para vocês. Então, obrigado, Morgana. Como você já disse, o meu nome, eu me chamo Lucas, sou estudante de gestão financeira. E como a Morgana disse, empreender exige coragem e organização, né? Pensando nisso, preparamos um conteúdo voltado à gestão financeira e com dicas práticas sobre o controle de gastos, o planejamento financeiro e entre outros pontos importantes, né? Tudo de forma simples, tá? E o nosso objetivo aqui é ajudar você a tomar, as decisões mais seguras e crescer com mais eficiência, com mais eficácia. Agora vamos mostrar um pouco do que desenvolvemos e com isso a gente pode fazer a diferença no dia a dia das pessoas, né? E com isso eu vou passar a palavra para a Morgana, que ela vai dar início à nossa aula, tá bom? Obrigado. Então, vamos dar início à nossa atividade de extensão. E ela se chama, então, Programa de Formação e Gestão de Negócios Capacitando Pequenos Empreendedores. E nós vamos começar, então, falando sobre a gestão administrativa. E a gestão administrativa, então, é a base, a estrutura essencial que sustenta a empresa. É quem organiza os recursos, que planeja as atividades e garante que tudo esteja funcionando de forma eficiente. E para apoiar, então, essa base operacional, a gente conta com ferramentas estratégicas. Elas ajudam, então, a monitorar a performance, a aplicar correções quando necessário e manter o foco nos resultados. E uma das ferramentas mais utilizadas por gestores para melhorar continuamente os processos é o ciclo PDCA. E ele é composto, então, por 4 etapas. O plan, que é o planejar, do, fazer, check, verificar, e o act, que é o agir. Então, vamos ver como cada uma funciona na prática. O plan, que é o planejar, então, tudo começa aqui. Então, depois de entender bem o problema da empresa, então, chegou o momento, então, de definir os objetivos com clareza. E a partir deste momento, então, montamos um plano de ação, que precisa ser bem estruturado, com dados concretos, prazos definidos e responsabilidades claras para cada tarefa. O do, que é o fazer, então agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Então aqui é importante seguir direitinho o plano para garantir que os resultados apareçam como esperado. E não podemos esquecer também de documentar o processo. Esse registro ele vai ser essencial para a nossa análise posterior. O check, então, que é o verificar. Então, depois de executar, vem o momento da verificação. Então, a empresa ela precisa comparar os resultados obtidos com o que foi definido lá no início. E para isso, então, ela usa indicadores de desempenho, que mostram que se os objetivos estão sendo alcançados, se houve alguma diferença ou alguma falha. E chegamos, então, na nossa fase final do ciclo PDCA, que é o ACT, que é o agir, Então, depois de analisar os resultados e identificar o que precisa melhorar, então agora é hora de aplicar as correções. A ideia aqui, então, é ajustar o que for necessário para que o processo funcione de forma ainda mais eficiente. E mais, esse aprendizado, ele não fica, preso somente nesse projeto. Ele serve como base para os próximos ciclos, ajudando assim a empresa a crescer continuamente. Então, o ciclo PDCA, ele é muito simples, mas poderoso. E ele ajuda, então, os gestores a manter os processos sob controle e a evoluir com consistência. E agora, então, eu vou falar para vocês outra ferramenta que se chama Matriz BCG. E ela é muito útil, então, para quem trabalha com gestão de produtos. Então, ela ajuda a entender quais produtos valem mais investimento e quais talvez não compensa tanto. Então, a matriz, ela classifica os seus produtos com base em 2 critérios. O primeiro, então, é a participação de mercado, ou seja, o quanto que a empresa vende em relação ao concorrente.
E o segundo, então, é o potencial de crescimento, né? Se aquele produto ainda tem espaço para se desenvolver. E agora, então, vamos aos 4 tipos de produtos definidos pela matriz BCG. Primeiro, então, é a vaca leiteira. Então, este produto ele já é consolidado no mercado, gera lucro com pouco investimento e ele é essencial, então, para manter a saúde financeira da empresa. O abacaxi, então, esse produto ele exige muito esforço e entrega pouco retorno, né? E aqui, então, é preciso avaliar, será que vale ainda a pena, né, continuar apostando nesses produtos? A interrogação, então, tem potencial, mas ainda não se provou no mercado, então a empresa ela precisa decidir, será que vale a pena, né, investir nesse produto para ele crescer, ou é melhor encerrar? E a estrela, então, é um produto que gera muito lucro e ainda tem um espaço para evoluir. Então, esse produto, então, ele merece investimento, atenção e estratégias contínuas. Então, ou seja, né, quais produtos a empresa ela tem que investir? Ela deve investir. Ela deve investir em quê? Em estrelas, manter as vacas leiteiras, observar as interrogações e pensar bem antes de continuar com os abacaxis, né? E agora, então, para deixar tudo mais claro, vamos usar alguns exemplos, né, de produtos da empresa Apple para vocês, e assim vai ficar bem mais claro e vocês vão ter um entendimento. Ou então vamos usar o produto MacBook, né? Que é o chamado vaca leiteira. Então, é aquele produto que já tem o seu espaço garantido no mercado, vende super bem e dá retorno, mas não tem um espaço, né, mais para crescer, né? Ele já entrou na fase de maturidade. O iPod, então, é um bom exemplo de abacaxi. Então, hoje em dia, poucas pessoas usam ele, e mesmo com muito esforço, ele não consegue entregar bons resultados. Então, na prática, ele é aquele produto que a empresa acaba deixando de lado. Agora, então, a Apple TV, né, entra na categoria de interrogação. Então, ela tem potencial, mas ainda não conquistou uma fatia relevante no mercado. Então, a Apple, ela precisa decidir, será que vale a pena investir mais? Ou é melhor, então, focar em outras frentes? E, é claro, não dá para fechar sem falar, né, do iPhone, o grande exemplo de estrela. Além de dominar o mercado, ele ainda tem um espaço grande para crescer, né, e receber muitos investimentos. Então, a matriz BCG ela é uma forma inteligente de visualizar os produtos e planejar o que vale a pena manter, fortalecer ou repensar. E com essa ferramenta, então a empresa ela consegue alocar melhor os seus recursos e tomar decisões estratégicas com muito mais clareza. E agora, então, vou falar de outra ferramenta, né? Super prática, que ajuda, então, a organizar e planejar o negócio de forma rápida e bem visual, que é o Canvas. Então, ele funciona como um verdadeiro mapa da sua ideia empreendedora. E o melhor de tudo isso, ele é feito em uma única página. Então, o Canvas, ele é dividido em 9 blocos e cada um representa uma parte importante do seu negócio. Então, vamos entender como ele funciona. Então, aqui o primeiro passo é definir quem são seus clientes, para quem exatamente você quer vender, qual o público que você quer atingir. Depois, então, vem a proposta de valor, né? O que o seu produto ou serviço oferece de especial? O que faz, então, ele se destacar e realmente resolver o problema do cliente? E agora, então, pensa nos canais, como esse produto ele vai chegar até o cliente. Pode ser loja física, sites, redes sociais ou deliveries. E tudo depende, então, de como você se comunica e entrega. E aqui, então, é super importante, então, cuidar do relacionamento, né? Como você vai manter o contato com quem já comprou e como você vai fidelizar essas pessoas. E chegamos, então, na parte financeira. As fontes de receitas mostram como o seu negócio ganha dinheiro. Pode vir de vendas diretas, assinaturas ou pacotes de serviços. E, por outro lado, então, tem a estrutura de custos, ou seja, quais são os gastos para manter tudo isso funcionando. E para fazer, então, tudo isso acontecer, você precisa de recursos, né? Pode ser equipe, máquinas, matéria-prima ou tecnologia, né? E as atividades-chave são aquelas, então, tarefas do seu dia a dia, né? Que são essenciais para entregar valor para o cliente. E, por fim, então, quem te ajuda nessa jornada? Pode ser fornecedores, plataformas ou aliados estratégicos. Então, o Canvas, ele é uma forma rápida de enxergar o seu negócio por completo. Então, ele te ajuda a planejar com clareza, tomar decisões mais assertivas e transformar ideias em projetos viáveis. Então, agora,
nós vamos falar sobre outra ferramenta muito prática que vai ajudar, né, e muito na organização de tarefas e projetos, que é o Trello. Então, talvez você já tenha ouvido falar ou até usado ele como uma agenda, mas o Trello ele vai além disso. A proposta dele é simples: organizar o trabalho de forma visual usando quadro, listas e cartões. Então, vamos entender como ele funciona. Os quadros, então, funcionam como área de trabalho. Então, cada quadro, então, representa um projeto diferente. Por exemplo, um quadro para eventos, outro para conteúdo ou até tarefas pessoais. E dentro de cada quadro, então, você cria listas, e essas listas, então, te ajudam a separar as etapas do processo, tipo, a fazer, fazendo e concluindo. E o legal aqui é que você pode adaptar os nomes do jeito que você quiser. E dentro, então, das listas ficam os cartões, e cada cartão, então, representa uma tarefa específica. Dá para adicionar prazos, comentários, anexos, checklist, tudo que você precisa para realizar aquela atividade. E o melhor, então, ele é ótimo para equipes, né? Todo mundo consegue visualizar o que precisa ser feito, quem está responsável, né? E o que já foi finalizado. Então, qual que é a grande vantagem, então, de utilizar o Trello, né? Com ele, você não precisa, então, marcar 1000 reuniões ou lidar, então, com aquelas mensagens desencontradas. Então, pessoal, agora, nós finalizamos nosso tópico sobre gestão administrativa com essas, né, ferramentas que são fundamentais para um microempreendedor. Então, elas ajudam a organizar, planejar e tomar decisões com mais segurança. E isso, então, faz toda a diferença na construção de um negócio sólido. E agora, então, nós vamos falar sobre um tema super importante para qualquer ambiente de trabalho, que é a liderança e gestão de pessoas. E quando, então, falamos desse assunto, né, é essencial entender que existem diferentes estilos de liderança e que cada um se adapta melhor a determinadas situações. E nós vamos começar então falando sobre estilos de liderança. Aqui eu escolhi três para apresentar para vocês, tá bom? Então, o primeiro estilo é o autocrático. Então, neste modelo, o líder ele toma as decisões sozinho e a equipe apenas executa. E pode funcionar muito bem em momentos de urgência, né? Aonde precisa se agir rápido, mas por outro lado, então acaba limitando a participação do grupo. Já o estilo democrático, então ele é bem mais participativo. O líder envolve a equipe, ouve ideias, troca experiências e constrói então as soluções em conjunto. Então esse tipo ele costuma então gerar mais engajamento e senso de responsabilidade entre os colaboradores. E por fim, então temos o estilo liberal. O líder dá total liberdade à equipe, confiando que cada um vai saber, né, conduzir suas tarefas. E funciona muito bem com profissionais maduros, autônomos e que já têm experiência. Então, não adianta um bom líder, né, escolher somente um estilo, né, de liderança. O bom líder, então, ele precisa, acima de tudo, desenvolver habilidades essenciais. E isso vai acontecer no dia a dia. Então, a primeira delas é saber se comunicar, né? Então, não é só sobre falar com clareza, é sobre ouvir com atenção, criar um espaço de troca, né, para a construção conjunta. Depois, então, vem a inteligência emocional, saber lidar com os próprios sentimentos, respeitar o outro e manter o equilíbrio, mesmo nas situações mais desafiadoras. Liderar também exige desafios, né? Decisões firmes, né? Principalmente sob pressão e uma visão estratégica, enxergar o futuro, né? Direcionar a equipe e manter o foco, mesmo quando tudo muda na nossa volta. Delegar com inteligência, então, é outra chave. Confiar nas pessoas, permitir que elas cresçam, né? Dar autonomia e responsabilidade, em vez, então, de tentar controlar cada detalhe. E, é claro, então, não dá para esquecer da resiliência, porque mudanças e obstáculos vão surgir. E o líder, então, ele precisa atravessar tudo isso com serenidade e confiança. E para fechar, então, talvez seja a parte mais inspiradora, um bom líder, então, ele motiva a sua equipe, né? Ele engaja, ele anima, ele gera um propósito e faz com que todos estejam conectados no mesmo ritmo e na mesma direção. E no fim das contas, então, liderar não é só sobre dar ordens, é sobre conduzir pessoas, inspirar confiança e criar conexões e buscar resultados em conjunto. E agora, então, vamos falar sobre motivação e engajamento de equipe. E pensando, então, nesse papel da liderança, então, surge um dos maiores desafios: como motivar a equipe. E olha, motivar não tem nada a ver com frases prontas, né, ou discursos bonitos.
Motivar sobre, né, gestos simples e atitude consistente. É mostrar todos os dias que cada pessoa tão importa, né? E um dos caminhos mais poderosos é o reconhecimento. Às vezes, um parabéns sincero, né, tem mais impacto do que qualquer recompensa financeira. Valorizar o bom trabalho, né, vai reforçar a confiança. E o outro ponto aqui importante são as recompensas, né? Pode ser bônus, presentes ou até alguma coisa fora ali da empresa, né? E aqui o importante é que não é o valor que importa, mas sim o gesto, né? É mostrar que o esforço foi percebido. E é claro, o propósito, mostrar que cada função tem um valor, né? E que cada pessoa está construindo algo maior, isso é transformador. Então, ajuda a todos a enxergar o sentido no que faz. E se o sentido, então, é engajar, então precisamos cuidar de três pilares. O primeiro, então, é a comunicação. Falar com clareza, ouvir com atenção, criar um ambiente onde as ideias, né, onde as ideias possam fluir livremente. Então, depois vem um ambiente, né, um ambiente agradável, um espaço organizado, acolhedor, seguro, onde cada pessoa se sinta respeitada e incluída. E o terceiro, então, é investir no crescimento da equipe, né? Concursos, treinamentos e novas oportunidades. Tudo isso vai mostrar que o desenvolvimento das pessoas é prioridade. E agora, então, vamos falar sobre dois pilares que fazem toda a diferença no trabalho em equipe, né? Que é a gestão de conflitos e comunicação eficaz. E nós vamos começar, então, falando sobre os conflitos. E eles, né, eles acontecem no trabalho, na faculdade, na nossa família, né? E tá tudo certo, eles vão acontecer. Mas qual que é o segredo? Então, é não evitar, mas sim saber lidar com eles de forma construtiva. E o primeiro passo, então, é reconhecer que existe um problema. Depois, então, escutar todos os lados. Cada pessoa tem uma visão única. Ouvir com atenção, né, ajuda a entender melhor e mostra respeito. E essa conversa, então, ela precisa ser conduzida com calma, tranquilidade e respeito são fundamentais. Criar um espaço seguro, então, onde todos se sintam à vontade para falar, vai mudar tudo. E o que não podemos, então, de esquecer é do acompanhamento, né? Essa parte é fundamental. Então, devemos verificar se aquilo que foi acordado está acontecendo no dia a dia, né? Se não estiver, então, é só retomar o diálogo com a abertura e leveza. E falando em diálogo, né? Então, a comunicação eficaz é essencial para qualquer ambiente profissional. Então, comunicar não é só falar, é garantir que a outra pessoa, então, entenda o que foi dito. E isso exige, então, clareza, né? Ir direto ao ponto, falar com simplicidade, sem ser rude, né? E evitar enrolação, mas sempre com respeito. Depois, saber ouvir de verdade, sem interromper, isso mostra consideração e abre espaço, então, para um entendimento profundo. O feedback, então, também entra aqui, né? Saber dar e pedir feedback evita ruídos na comunicação. E mais, ele vai fortalecer o vínculo e impulsionar o crescimento de todos. A empatia, então, é essencial. Pensar, então, como a mensagem será recebida. Isso ajuda, então, a criar conexões e a evitar maus entendidos. E, por fim, então, escolher o canal certo. Às vezes, um e-mail resolve, mas tem momentos em que só uma conversa, olho a olho, né, vai fazer toda a diferença. E agora, então, que falamos de comunicação, vamos entrar em dois pilares do desenvolvimento e competências, desenvolvimento e oferecer treinamentos, né? E desenvolver competências é um processo contínuo. É como se descobrir novas versões da gente mesmo a todos os dias, né? E o primeiro passo, então, é identificar quais habilidades são importantes para alcançar o objetivo. Pode ser um trabalho ou até um projeto pessoal. Então, depois vem um aprimoramento, né? Isso exige o quê? Então, prática, apoio e constância. E, é claro, aprendizado contínuo. E as competências, então, pode ser o quê? Pode ser técnicas, como aprender um software novo, ou comportamentais, como se comunicar melhor, liderar com confiança ou trabalhar bem em equipe. E aí entra, então, os treinamentos. Eles vão ajudar, então, a desenvolver essas habilidades, seja para quem está começando ou para quem já tem experiência. E temos, então, várias formas de treinar. Cursos online ou presenciais, né, oficinas práticas, mentorias com especialistas ou programas internos dentro da própria empresa. Então, quando a gente se comunica bem, né, investe em crescimento,
todo mundo vai ganhar com isso, né? Então, a gente vai ter o quê? Pessoas mais preparadas, ambientes mais saudáveis e resultados mais sólidos, com impactos reais no dia a dia. Então, pessoal, nós encerramos esse tópico reforçando que bons líderes não apenas conduzem, né, mas também desenvolvem talentos. E agora, então, nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no mundo dos negócios, que é a sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. E mais do que uma tendência, né, esse conceito ele representa então uma mudança profunda na forma como as empresas se relacionam com o meio ambiente, com a sociedade e até com seus próprios valores. E nessa apresentação, então, vamos explorar os principais conceitos de sustentabilidade empresarial, entender como práticas sustentáveis podem ser aplicadas no dia a dia dos negócios, debater, então, o papel da responsabilidade social e analisar casos reais de empresas que estão fazendo a diferença. Então, nós vamos começar pelo básico, né? O que é sustentabilidade empresarial? E de forma simples, então, ela é a capacidade de uma organização de crescer economicamente, sem comprometer os recursos naturais e sociais das futuras gerações. E ela, então, se baseia em três pilares fundamentais: ambiental, que envolve, então, o uso consciente dos recursos naturais e redução de resíduos e a preservação do ecossistemas; social, que trata do respeito aos direitos humanos, da promoção da diversidade e da valorização das comunidades; e econômico, que busca, então, o crescimento financeiro de forma ética, responsável e duradoura. Então, empresas sustentáveis não pensam somente no lucro imediato, elas consideram o impacto de longo prazo de suas decisões, e isso faz toda a diferença. E agora, então, você pode estar se perguntando, tá, Morgana, mas como colocar isso em prática? E então a transformação ela começa com a cultura organizacional e algumas estratégias bastante eficazes são: gestão eficiente de resíduo, né, com reciclagem, reaproveitamento e logística reserva; redução do consumo energético, uso de fontes renováveis como solar ou a eólica; escolha de fornecedores éticos que compartilham dos mesmos valores sustentáveis; engajamento dos colaboradores com treinamentos e participação ativa em projetos socioambientais. Além disso, muitas empresas então investem em certificações ambientais, como a ISO 1401, que validam suas práticas e fortalecem as suas reputações no mercado. Então, a responsabilidade social corporativa, né, então, ela vai além das obrigações legais. Então, ela representa o compromisso voluntário das empresas com o bem-estar da sociedade. E isso pode ser traduzido, né, em iniciativas como apoio a projetos educacionais, culturais e de saúde, inclusão social e promoção da diversidade no meio ambiente, no ambiente de trabalho, e investimento em infraestrutura local, e parcerias, né, como ONGs e instituições comunitárias. E o impacto, então, dessas ações pode ser medido de várias formas: pelo número de pessoas beneficiadas, pela melhoria da qualidade de vida da comunidade, ou até pelo retorno social sobre o investimento, que mostra o quanto de valor social é gerado a partir de cada real investido. Então, empresas que atuam com responsabilidade social fortalecem suas marcas, criam vínculos duradouros com a comunidade, se tornam, então, verdadeiros agentes de transformação. E agora, então, vamos conhecer exemplos inspiradores de empresas que colocam, então, tudo isso em prática. Então, vamos começar, então, aqui pela Natura, né? Que utiliza, então, ingredientes naturais e promove o desenvolvimento sustentável de comunidades da Amazônia. A Patagônia, então, uma marca que incentiva o consumo consciente e doa parte de seus lucros para as causas ambientais. O Banco Santander, aqui do Brasil, que investe, então, em educação, inclusão financeira e crédito sustentável. E a Ambivest, que reduz, então, o consumo de água em suas produções e apoia, então, projetos de reciclagem e empreendedorismo local. Então, esses casos, eles mostram que é sim possível unir propósito e lucro, gerando, então, valor real para empresas, colaboradores e sociedade. Então, para a gente fechar aqui nossa bloco, né, da sustentabilidade, eu quero deixar aqui, então, uma reflexão. A sustentabilidade empresarial social, a sustentabilidade é responsabilidade social corporativa, não são apenas boas práticas,
são estratégicas inteligentes, urgentes e essenciais para o futuro dos negócios. Empresas que adotam esses princípios não apenas sobrevivem em um mercado competitivo, elas prosperam, né? Elas conquistam a confiança dos seus clientes, colaboradores e da sociedade como um todo. Então, que a gente, como profissionais e cidadãos, possamos contribuir para um mundo mais justo, ético e sustentável. E com isso, então, pessoal, eu encerro a minha parte da apresentação, agradecendo, então, pela atenção de todos até aqui. E agora, então, eu convido o meu colega Lucas para dar continuidade, trazendo, então, os pontos finais que vão complementar tudo o que vimos até o momento. Então, a palavra está com você, Lucas. Então, vamos dar continuidade, né, no nosso trabalho de extensão. E hoje eu vou falar sobre planejamento estratégico, né, e gestão financeira. E vou começar falando sobre o que é, né, o planejamento estratégico. Bom, então, o planejamento estratégico é um processo fundamental no mundo dos negócios. É projetado para orientar uma organização em direção aos seus objetivos de longo prazo e garantir que ela alcance os recursos desejados. Em sua essência, o planejamento estratégico envolve a definição de metas, a identificação de recursos necessários e a criação de estratégia para garantir, né, essas metas. Então, em resumo, o planejamento estratégico é uma ferramenta vital para que as organizações determinem seu rumo, otimizem seus recursos e tomem decisões assertivas, né? É, conseguindo fazer com que essa prática, né, essa prática relevante para que ela consiga influenciar, né, pequenos negócios, né, pequenas empresas, organizações, pois ela consegue oferecer uma estrutura que permite, né, enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades de mercado, né? E também ela consegue ela consegue ter mais, né, ter mais eficiência no planejamento estratégico, né? E com isso, a gente vai falar sobre a importância, né, do planejamento estratégico, né? A importância do planejamento estratégico. E aqui eu trouxe quatro definições, cinco, né? Quer dizer, cinco definições importantes, que são as direções as decisões, desculpa, a decisão de direção, a visão a longo prazo, né? E a tomada de decisões informada e adaptabilidade e o alinhamento de recursos, né? Aqui eu vou começar falando sobre a definição de direção, né? Essa definição de direção, ela consegue ajudar, né, o planejamento estratégico a ser mais organizada, né? Considerando uma força, considerando a fraqueza interna dentro da nossa empresa, de dentro da sua empresa, né? Então essa direção ela consegue identificar quais são os cenários, né? Tanto interno quanto externo, né? Ela consegue ver a força de dentro da sua empresa, as oportunidades que você vai ter, ela consegue ver a ameaça que a sua empresa pode ocorrer e também ela tem como esses alinhamentos, ela tem também como ela consegue, quer dizer, ver, né, o cenário externo para identificar as oportunidades e riscos do mercado, né? Então essas são as definições de direções do planejamento estratégico, tá? Aqui a gente tem também a visão ao longo prazo, né? Essa visão ao longo prazo ela consegue permitir que a empresa consiga ter um alinhamento da sua empresa junto com os recursos e os seus objetivos da empresa, né? Que é importante. Hoje em dia, existem vários recursos mesmo que as empresas conseguem implantar dentro das suas empresas, né? Hoje em dia tem recursos da internet,
como divulgação da marca da sua empresa, como divulgação de marketing, como divulgação divulgação é, de promoções, queima de estoque e vários outras possibilidades, né, que o planejamento estratégico ele consegue ter como recurso para a empresa, né? E com isso também nós temos a tomada de decisões informada, que ela consegue reduzir os conflitos e trazer, né, e trazer também a inovação para dentro das organizações, né? Então, hoje em dia, as organizações conseguem, né, trazer para dentro das empresas ferramentas vitais, né, que possa melhorar as empresas. Hoje em dia existe uma ferramenta muito importante que praticamente algumas empresas já estão implementando, né, que é o clima organizacional, né? Esse clima organizacional ele é importante porque ele consegue ver a valorização, ele consegue ver a motivação, os alinhamentos dos profissionais, né? Consegue melhorar a qualidade de vida dos funcionários, ele consegue também trazer a motivação no trabalho, né? Então, esse clima organizacional ele é muito importante para as empresas. Tem como objetivo trazer, né, a melhoria para as organizações, né? Então é importante para você entender um pouco, porque hoje em dia as empresas, quase todas, existe, né, aquele climazinho tenso, aquele clima negativo dentro das empresas, né? E é sempre importante a gente implantar ferramentas para que não ocorra isso, né? Não traga como para dentro da empresa trazer prejuízo, né? Porque aquele clima tenso que tem dentro das empresas pode influenciar em outras coisas, discussões, né? Brigas, até mesmo demissões de funcionários que são competentes. E com isso nós temos também adaptabilidade, né? Ela permite que as organizações consigam se adaptar às mudanças do mercado e do ambiente, né? Aqui vocês têm que entender algo, né? Vocês têm que entender qual tipo de cenário que a sua empresa está operando, né? Qual tipo de mercado a minha empresa está operando? Será que esse mercado é um mercado competente? Será que esse mercado vai trazer possibilidade para mim? Será que eu vou conseguir me destacar nesse mercado, né? Então, adaptabilidade é isso, você conseguir se adaptar aos ambientes que você tem, né, no seu redor, né? Ver os competidores que você tem para trazer como benefício para vocês, né? É muito importante a gente entender que a adaptabilidade ela consegue, né? Ela consegue ver os cenários, né? O cenário interno, externo, desculpa, externo da do ambiente, né? Ela consegue ver também as oportunidades, né? As oportunidades do mercado. Ela consegue também ver os riscos, né? Que é muito importante a sua empresa ter isso, ver o risco que a sua empresa pode ocorrer se você colocar em um lugar que a competitividade está muito forte, né? Então é importante isso. E com isso a gente tem a análise SWOT, né? Essa análise SWOT é uma matriz que segmenta as análises dos ambientes que impactam o negócio, com o intuito, né, de tornar o planejamento estratégico mais consistente. Então, essa análise, ela tem como objetivo, né, deixar o planejamento estratégico mais consistente, né, mais consistente. Isso é importante, né, que ela consegue trazer a força, a fraqueza, as oportunidades, as ameaças, né, que é importante a gente ter isso em mente. Então, aqui, gente, a gente vai falar sobre as nossas empresas, sobre a empresa, sobre as organizações, né? O que é que significa a força? A força são vantagens internas de dentro da nossa empresa em relação às concorrentes, né? Que são qualidade do produto oferecido, o bom serviço prestado aos clientes e solidez financeira, né? Aqui é importante nós destacar que sempre a gente tem que ter, né, em mente é,
quais são os produtos ou serviços que a gente está distribuindo para os nossos clientes, né? Então, essa força ela tem como objetivo, né, ver a qualidade dos produtos oferecidos aos clientes, né? Sempre dar o melhor, né? O melhor para os clientes, a melhor qualidade para os clientes, né? A fraqueza, né? As fraquezas são desvantagens, né? Internas, já são desvantagens internas da empresa em relação aos concorrentes, né? Que pode ser alto custo de produto, má imagem, instalações desadequadas e marca fraca, né? Aqui é bom destacar também porque nossas empresas têm que ter, né, essa observação, né? A nossa empresa não pode ter muita fraqueza no mercado, porque se vocês tiver muita fraqueza no mercado, vocês podem se prejudicar, né? Como alto custo de produto, né? E a marca do produto seja fraca, ou seja uma marca internacional que não seja boa de qualidade, né? E também a instalação desadequada. A instalação tem que ser adequada, né? Para vocês trazer um trazer melhoria, né, para a empresa de vocês. E com isso nós temos também adaptabilidade. Opa, desculpa, eu já estou pensando lá na frente, né? A oportunidade, né? A oportunidade são aspectos externos, né, de fora da nossa empresa. É, é, externo, de fora da nossa empresa, né, que pode potenciar a vantagem competitiva da empresa, né? Aqui é outra observação importante, né? A gente consegue ver a possibilidade externa, né, que a gente possa trazer vantagem para dentro da nossa empresa, né? Que aqui nós temos mudança no gasto dos clientes, falecimento, né, de empresas concorrentes, né? É importante. Por que é importante? Aqui muitas oportunidades surgem, né, no mercado, tanto no ambiente quanto no mercado. E as oportunidades a gente tem que entender assim. Muitas empresas operam, né, ao redor da nossa. Só que se tem uma que compete com a gente tem que achar uma possibilidade que faça com que alguma coisa que esteja de errado naquela empresa, né, traga como benefício para a gente, né? Um exemplo, tem uma empresa grande, só que essa empresa grande, os produtos e serviços dela são caros. A minha empresa é um pouco menor, mas consegue competir, né? Eu posso trazer mais cliente como? Fazendo marketing, né? Fazendo divulgação da sua marca, fazendo queima de estoque, fazendo promoções. Então, essa empresa grande pode se prejudicar com a minha aqui do lado, né? Então, essas são as oportunidades de mercado. Você tem que ver as oportunidades e trazer como benefício para dentro da sua empresa, tá? As ameaças, opa, desculpa. As ameaças já são aspectos externos, né? Negativo, de fora, né? Pode ser de fora. Negativo que pode pôr em risco a vantagem competitiva nas nossas empresas, né? Que aqui a gente destaca que são novos competidores, né? Perda de trabalhadores fundamentais. Então aqui já é o oposto, né? Ali a gente competia com as empresas e aqui já são empresas, né? Empresas abrindo ao redor da nossa, né? Para competir com a nossa. Então, aquela questão que eu falei logo no início sobre sobre aquela questão que eu sempre destaco, que sempre, né, dá melhor para o nosso funcionário, a qualidade de trabalho para o nosso funcionário, motivar o nosso funcionário, né, para que, por um acaso, surjam algumas empresas competidoras no mercado, você não perca, né, os seus trabalhadores fundamentais, que você não perca também seus clientes fiéis, né, os clientes-alvo. Sempre tratar bem os seus clientes, sempre dar o melhor para os seus funcionários para que ele consiga trabalhar bem, tá bom? Então é isso, gente. Aqui é a ameaça, tá? E mais para frente a gente vai falar agora sobre noções básicas, né, de contabilidade. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes, né? Ativo, passivo, o patrimônio líquido e a demonstração financeira.
e o princípio contábil, né? Então, a contabilidade, ela é essencial para entender e gerenciar a finança de qualquer empresa ou organizações. Aqui estão alguns conceitos básicos, né? Como ativo. Os ativos, gente, são os bens e direitos da empresa, como dinheiro, imóveis, né, e estoques. Já os passivos, ele representa, né, as obrigações da empresa, como o empréstimo e contas a pagar, né, como aluguéis, funcionário, os passivos, né, aquelas contas que estão pendentes, né, e é importante. Já o patrimônio líquido é a diferença entre os ativos, né, e passivos, indicando o valor real da empresa, né? Aqui você pega todos os seus ativos, os seus passivos e faz um cálculo geral e o valor total que der vai ser o passivo, né? Vai ser o valor da sua empresa, tá? E a demonstração financeira inclui, né, o balanço patrimonial, a demonstração de recursos ou resultados e fluxo de caixa. Aqui já é com o nosso gestor financeiro, né, que ele consegue ter o controle, né, do balanço patrimonial, consegue ter a demonstração financeira e o fluxo de caixa. Para que isso? Para que quando chegar ao final do mês, né, quando chegar ao final do mês, ele não ter o descontrole, né, porque querendo ou não, ele vai ter que prestar conta com os patrões, com os sócios, né, com as pessoas que estão ali ao redor dele que são acima dele, né, como gerente. Então, vamos mais em cima e vamos falar sobre o princípio básico da contabilidade. E aqui eu trouxe 6 princípios básicos da contabilidade, né? Então, esses princípios básicos da contabilidade são normalmente são normas, né, fundamentais que orientam a prática contábil e garante a transparência e a precisão das informações financeiras. E aqui eu trouxe os principais, né? Os principais, que são o princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, o princípio da materialidade, o princípio da competência e o princípio da prudência, né? Então, esses são os princípios, né? E eu tenho algo para falar muito importante sobre esses princípios, né? Que não há um princípio contábil que seja mais importante que o outro, né? Pois todos desempenham papéis essenciais na transparência financeira, né? Na transparência financeira, na transparência das informações, né? Então, tem um que se destaca, né? Que é o princípio da entidade. Frequentemente ele é destacado, pois estabelece, né, a separação entre os patrimônio da empresa e dos sócios, garantindo uma gestão financeira clara e organizada, né? O que é que isso significa, gente? O princípio da entidade, ela é muito importante, né? Porque a entidade são empresas, né? São empresas que ela tem que operar só, né? Ela tem que operar só, ela tem que ter suas próprias obrigações. Ela tem que ter seus ativos, seus passivos, suas demonstrações financeiras, né? E os sócios, patrões têm que estar do lado daqui, ó, né? Beleza, investindo, pá, mas que não possa estar interferindo muito nas obrigações da empresa, que pode prejudicar, né? Ela tem que ter a sua equipe, a empresa tem que ter sua equipe, tá bom? Também o outro princípio que é destacado, né, é o princípio da competência, que assegura que receitas e despesas sejam reconhecidas, né, que seja reconhecida no período correto, permitindo uma análise precisa da performance da empresa, né? Da performance da empresa. Então, aqui, praticamente todas as empresas, né? Todas as empresas elas usam esse princípio, porque o princípio da competência é importante, né? Que ele fala que o gestor, né, tem que assegurar, né, que receitas e despesas
é reconhecida no período correto. Então, o que é que significa? Significa que se eu tenho um celular para vender e essa pessoa que compra esse celular, quando esse celular sai da loja, ele tem que fazer o registro no dia que o celular saiu da loja. Não no dia que o cliente for efetuar o pagamento. Que se por um acaso, eu vendi esse celular, mas, mas eu só vou fazer o registro no dia que a pessoa fazer o pagamento desse celular. Não, não pode, entende? Porque você pode ter um descontrole no seu planejamento, entendeu? Então, opa, deu um bugzinho aqui, galera, me desculpe. Então, opa, é aqui, galera, me desculpe, tá, gente? Então, vamos voltar, né? Então, assim, gente, cada princípio, né, ela tem sua relevância, dependendo do contexto e da necessidade da empresa, né? Esses princípios são essenciais para garantir a correta aplicação da contabilidade e a transparência da demonstrações financeira, né? Então, é muito importante esse princípio, tá bom? E vamos falar agora sobre o planejamento financeiro e orçamento, né? Que são muito importante também, né? O planejamento financeiro e o orçamento são ferramentas, né, essenciais para a gestão de finanças, tanto de pessoas quanto de empresas. Embora sejam interligados, eles possuem diferenças importantes, né? Eles possuem diferenças importantes. E uma observação importante é que eles são interligados, né? Eles são interligados. O planejamento financeiro é um conjunto de estratégia e prática que ajuda a organizar e controlar as finanças, seja ela de pessoas, famílias ou empresas. Ela consegue envolver, né, a definição de metas financeiras, a análise de receitas e despesa e a criação de um plano para alcançar os objetivos de curto, médio e de longo prazo, né? Aqui você pode identificar que ela já não é que nem o planejamento estratégico, né, que só foca na na visão de longo prazo, né? Só futuramente, tipo assim, na visão de 5, de 10 anos, de longo prazo. Aqui o planejamento financeiro ele já foca na, no objetivo, né? De curto, de médio e de longo prazo. E os principais aspectos, né, do planejamento financeiro são as organizações financeiras, são as demonstrações de metas, são a reserva de emergência, o controle do fluxo de caixa e a definição de metas, né? O orçamento é uma ferramenta, né? Uma ferramenta essencial dentro do planejamento financeiro, pois permite controlar receitas e despesas, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente. Ele pode também aplicar tanto em finanças pessoais quanto empresariais. E aqui estão os principais aspectos do orçamento, né? Que são controle de gasto, precisão financeira, as tomadas de decisões e adaptações, né? E ajuste. E com isso, gente, a gente vai falar agora sobre uma ferramenta, né? Que é muito importante para as pessoas que trabalham com empresa, com venda, né? Com marketing. E eu trouxe aqui algumas ferramentas para vocês, né? Do marketing, né? Que são muito importante, né? São muito importantes. Então, eu vou falar sobre o tema, né, que é essencial para qualquer negócio que deseja crescer e se destacar no mercado, que é o marketing e venda. E eu trouxe aqui três pontos importantes, que são os fundamentos do marketing,
e o comportamento dos consumidores, né? O segundo são as técnicas de venda e o atendimento aos clientes. E o terceiro é o uso das mídias sociais na promoção de negócios, né? Então vamos dar início a esse ponto, né, que é importante, que são o fundamento do marketing, né? Então, começando pelos fundamentos do marketing, é importante entender, né, que o marketing não é só um programa, né? Ele envolve criar, comunicar e entregar valores para os clientes, né? A base disso são os famosos quatro PS, né? Que como vocês podem estar vendo na tela, que são produtos, preços, a praça e as promoções, né? Com eles, conseguimos pensar de forma estratégia sobre o que vamos oferecer, quanto vai custar e onde será vendido e como vamos divulgar, né? E o outro ponto, né, importante é o comportamento dos clientes, né? Além disso, a gente tem que entender, né, o comportamento dos consumidores, né, que é essencial. Cada pessoa toma decisões influenciadas por fatores culturais, né, sociais, pessoais e até mesmo psicológicos. E o processo de compra passa por várias etapas, desde o momento em que a pessoa percebe uma necessidade, busca, busca as informações, compara, né, as opções e faz a compra, né? Porque aqui é muito importante vocês entenderem, né? Hoje em dia, para vocês comprar algo, vocês têm que ter, né? Vocês têm que ter, vocês têm que entender qual é aquele produto, né? Qual benefício eu vou ter, qual a qualidade desse produto eu vou ter, entende? Então é importante você buscar, né, as informações sobre aquele produto, tá? E por terceiro, né? Opa! E aqui são as técnicas de venda, né? Eficaz. É, Indo para o segundo ponto, né? Indo para o segundo ponto, que são as técnicas de venda e o atendimento aos clientes. Aqui o foco é entender, né, o cliente para oferecer soluções que realmente faça sentido para eles, né? Uma técnica que é muito usada é a IAD, né? Que significa atenção, interação, desejo e atenção, né? Elas ajudam a guiar a conversa até o fechamento da venda. E também nós temos atendimento ao cliente, né? Mais importante, quanto vender, né? É escutar com atenção e ser empático. Isso constrói confiança e ajuda a superar as objeções e garantir um bom relacionamento, né, com os clientes. Ele mantém o cliente fiel e cria boas recomendações, né, para o negócio. Aquela questão, se você tratar seu cliente bem, outras pessoas vão falar de você, do seu tratamento, né? Da qualidade do tratamento que você deu para os clientes. E quando outras pessoas perguntarem onde você comprou esse produto, aí a pessoa vai falar, eu comprei lá na loja tal e tal, tal, lá eles te recebem super bem, eles são muito interativos, são muito confortador, então eles conseguem te ajudar. Você pode ir lá que você vai ser bem recebido, né? Não, não é isso que as pessoas falam quando é bem tratada? E por fim, o terceiro ponto é o uso das mídias sociais, que hoje, como plataforma como Instagram, Facebook, TikTok e até mesmo LinkedIn, né? São, é, são fundamentais, né, para promover produtos e serviços, como estratégia de marketing, de conteúdo.
É possível também enganjar o público de forma natural, oferecendo informações e entretenimento. Além disso, o relacionamento com os consumidores é, se torna, né, mais próximos, se torna mais próximos através de comentários, mensagem e resposta em tempo reais, né? O outro ponto forte são os anúncios pagos, que permite segmentar o público e medir os resultados precisos, né, em tempo reais. E, o, e os influenciadores também, outro ponto importante, que são influenciadores digital, que eles conseguem também te dar, né, esse apoio, te dar essa visibilidade mais alta, né, trazer um alcance, quer dizer, mais alto, né, da sua marca. Você vai ter mais credibilidade com esses influenciadores, porque são pessoas que têm um público de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, né? Então você vai ser bem conhecido, tá bom? E a conclusão disso é, é aqui, como vocês estão vendo, né? Vamos falar sobre o encerramento, né? Aqui, gente, quando a gente junta estratégia bem definida de marketing com técnicas de venda e atendimento de qualidade e uma presença ativa nas redes sociais, criamos negócios que realmente se conectam com os consumidores, né? Se destacam no mercado também, entende? Então, gente, é muito importante, né, você ter essas ferramentas na sua mão, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou voltar aqui, eu vou dar um exemplo aqui das mídias sociais. Eu sou vendedor, né? Eu sou vendedor, eu vendo vários produtos, como roupa, bermuda em geral, roupas em geral. E eu já divulguei, né, a minha marca no Facebook. E ali eu paguei um anúncio, né? Ali você consegue pagar um anúncio e naquele anúncio você consegue chegar a um público-alvo muito alto, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pagarem, só um exemplo, R$ 20, vocês vão ter um alcance de 10 mil pessoas vendo seu anúncio. Se você pagar 50, você vai ter 300 mil pessoas vendo seu anúncio, né? Então é importante você investir na sua marca, investir na qualidade dos seus produtos, né? Investir na divulgação dos seus produtos, tá bom? E com isso eu encerro, tá, galera? E com isso, aqui é minha marca, né? LL Modas. E eu vou dar também, vou falar sobre como, né, construir um caminho para o sucesso, que são defina, né? Defina metas claras e realistas, né? Estabeleça objetivos que seja alcançável e que guiem suas ações. Assuma a sua responsabilidade. Entenda que você é o responsável por sua vida e suas escolhas. Busque a excelência. Esforce-se para melhorar continuamente em tudo que você faz. Desenvolva a autodisciplina. Mantenha o foco e a determinação para guiar os seus planos. Aprenda a lidar com os fracassos. Veja os fracassos como oportunidades de aprendizagem e de crescimento, né? E essas etapas podem ajudar a traçar um caminho mais claro, né, e eficiente ou eficaz em direção ao sucesso, tá? Galera, obrigado, tá? Essa foi a minha aula e quero agradecer a vocês por estar aqui com nós, né, assistindo essa live. Eu creio que futuramente é vocês que vão estar aí atrás dessa telinha aí assistindo a gente, tá bom? E eu creio que vocês vão estar fazendo, né, essa extensão. E as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, não esqueça, né? Dê o like, compartilhe. E quando for a vez de vocês,
pode mandar o link para a gente que a gente vai divulgar. Vamos interagir, né? Vamos se unir, porque todos nós que somos universitários, a gente precisa dessa extensão para ter nosso diploma, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Morgana, tá? Que ela vai finalizar a nossa aula, tá bom? Obrigado por tudo. Então, pessoal, nós encerramos a nossa atividade com gratidão e a certeza de que o programa cumpriu a sua missão, capacitar empreendedores e transformar realidades. E como estudante, então, de administração e o meu colega, então, de gestão financeira, essa experiência, então, ela reforçou o nosso compromisso com uma formação prática e com um impacto social. E então, aos microempreendedores que nos receberam com muito carinho, né, nosso muito obrigado, vocês foram parte essencial dessa jornada. E seguimos então aqui conectando universidade e comunidade, porque o conhecimento só faz sentido quando é compartilhado. Muito obrigado a todos!